Fala aí, galerinha do barulho, que sempre me acompanha aqui nos vídeos do canal. Primeiramente eu quero te agradecer por estar mais uma vez conosco. E hoje, no dia 11 de outubro de 2019, eu estou aqui na praia de Muriqui, no município de Mangaratiba, no Rio de Janeiro, para fazer mais um voo. Apesar de ser um voo bem rápido, porque estou passando por um período aí que eu estou viajando bastante pela empresa. Então, no tempinho que sobra, eu busco fazer alguns voozinhos. Hoje eu fiz o cálculo aqui, mais ou menos pelo Google Maps, e vi que aqui da orla até aquele navio ali na frente dá aproximadamente 3.500 metros, ou seja, 3,5 quilômetros. E como sempre a minha vontade é fazer voos mais longos, eu venho testando o FIM 63 para ver a capacidade dele, de até onde ele consegue alcançar. Então hoje a gente vai tentar chegar até aquele navio ali. Eu carreguei a bateria dele. Como sempre eu carrego, primeiro eu carrego no IMAX para não demorar bastante tempo, e depois eu utilizo o carregador original do drone, que ele consegue completar a carga com um nível maior. E com isso eu consigo chegar aí aproximadamente 19 minutos de voo, lembrando que sugando bastante da bateria, até ela chegar ao nível crítico, em que ele já perto de mim ele faz o pouso automático. Então assim, é um voo arriscado, mas eu sempre gosto de voar acima, por sobre as águas, né? Arriscado por quê? Porque caso o drone apresente algum problema, ele vai cair na água e não tem como recuperar. Mas por outro lado também é um voo mais seguro, porque não prejudica transeuntes, pessoas, veículos, residências, não invade a privacidade de ninguém. Até então não é uma área de segurança pública. Então a gente vem aqui, ó, a gente vem seguindo. Eu vou colocar também junto do vídeo aqui a filmagem do que eu peguei o celular na mão. Estava meio sem jeito, mas filmei alguns pontos para mostrar a distância que o drone estava indo. Lembrando que eu estou utilizando um defletor caseiro. Esse drone, para mim, desde o momento que ele chegou, eu faço testes nele. A primeira coisa que eu fiz foi modificar a antena original dele, botar uma antena painel. Só que não tendo área boa para testar, ele sempre perdia sinal. Então assim, primeira vez que eu testei com a antena original, sem defletor, sem nada, eu conseguia 1.200 metros. Depois ele ia a poucos metros e perdia sinal, e voltava. Então eu voltei à antena original e fiz um defletorzinho caseiro, que no próximo vídeo eu vou estar mostrando como que eu fiz. E eu já vou fazer o upgrade desse defletor. Eu mesmo vou construir um outro defletor caseiro, só que dessa vez eu vou utilizar para as duas antenas. Então assim, no outro vídeo que eu postei atrás, eu já conseguia 2.700 metros com esse defletor caseiro, somente para antena FPV, no caso a antena original com o defletorzinho caseiro. E o sinal de controle do drone é o 2.4 GHz, ele continua com a antena standard do drone. E até então o meu maior problema com o drone era justamente o FPV. Ele ainda, com o defletor, com esse que eu estou utilizando, ele me dá perda de sinal, só que ele me dá com maiores distâncias. Por exemplo, o que antes eu não conseguia chegar, hoje eu já chego tranquilamente e consigo fazer voos mais longos. Então aqui, ó, eu já estou na casa de 2.000 metros. Mais para frente aqui, quando eu chegar na distância total, eu vou postar o vídeo do controle remoto na mão, filmado com o celular.
Então aqui, ó, nesse primeiro momento a gente aqui já perde um pouco o sinal do FPV, só que, conforme eu falei, o que antes eu perdia com 400, 700 metros, hoje eu já consigo bater a faixa dos 2 km. Então, ó, a gente sobrevoando aqui, a gente está indo numa altura relativamente baixa para não ter problema também com choque de aeronave, alguma aviação relacionada à aviação, algum avião de pequeno porte que possa estar fazendo algum voo em altura baixa. Então a gente vai voando baixinho aqui também. É um voo tranquilo, algumas perdas de sinal FPV, mas a gente mexe o controle, dá uma viradinha para lá, uma viradinha para cá e ele retorna. Então aqui, ó, o meu alvo é chegar nesse navio. Estou até bem próximo dele, que aqui já está na casa de 3 km. Faltando um pouquinho, ó, a gente perde o sinal aqui. O drone fica meio que à deriva, porque não tem como tomar nenhuma orientação por falta de sinal FPV. Então você não sabe se você chegou até o navio ou se você tem alguma barreira, porque a minha meta seria passar por cima dessa ilha que tem à direita do vídeo, sendo que o drone ele tomou uma outra direção. Como ainda o navio está no foco da câmera, a gente continua em direção ao foco da câmera. Então aqui, ó, eu estou totalmente perdido, na verdade, totalmente perdido aqui, sem tomar nenhuma ação, porque estou sem sinal de FPV. Só que nesse momento, conforme eu vou mostrar no vídeo, eu estou a 3.279 metros de distância do meu ponto de partida. Então assim, para um drone no preço barato, conforme é esse Filme A3, e com tanta qualidade de imagem, um gimbal, e uma distância que até então pela fabricante fala que é 800 metros, 1 km, tá bem legal. Então aqui, ó, conforme eu não estava conseguindo tomar nenhuma ação, o que eu fiz? Eu apertei o Return to Home para o drone voltar. Até porque o meu medo é a bateria de repente acabar e ter algum problema. Aqui eu já retornei o sinal, então ó, eu cancelo o Return to Home, e como eu dei uma viradinha com o drone para a direita, eu já retomei o sinal e a gente vai à frente novamente. Então agora eu vou pegar o alvo como essa ilha. O nome dessa ilha é Ilha Jurubaíba. Eu procurei algumas fotos para colocar como conteúdo interativo, só que é uma ilha que até então não tem nenhum registro fotográfico no Google, nos sites de busca sobre ela. Mas tem uma casinha bem ali, ó. Uma casinha bem ali praticamente no meio da tela. Um finalzinho de tarde ensolarado, acabei de chegar do serviço nesse dia e fui correndo para a praia. Eu tinha carregado a bateria no dia anterior, porque estava na expectativa de voar, só que estava chovendo bastante na semana. Então aqui, ó, 3.200 metros aproximadamente nessa segunda parte. Lembrando que eu fui a 3.279 em direção ao navio e aproximadamente 3.200 em direção à ilha. Então aqui eu já estava vendo que a bateria estava ficando com na faixa de 11.1 de bateria. E com a distância que a gente está, 11.1 de bateria é um pouco arriscado. Só que, para ser sincero, nessa parte do vídeo aqui eu estou bastante desorientado, porque o sinal do FPV ele falhou. Eu coloquei para o drone retornar automático, porque estando acima dos 3 km e com a bateria, no qual a gente tem como referência um 10.8 volts como bateria baixa, que o controle automaticamente, o sistema do Filme A3 já dá o alarme para pousar, já entra no vermelho. Então
sem um FPV nesse momento e com a bateria baixa, a grande realidade é que bate um pouquinho de desespero, com medo de perder o drone. Até a filmagem toda que a gente fez, tudo armazenado no cartão de memória, as outras filmagens que tem também, que tem bastante coisa, eu utilizo um cartão de 64 GB. Então, assim, a maioria das minhas filmagens estão tudo nesse cartão de memória armazenados. Então, se acontece algum problema com o drone, eu perco não só a filmagem do dia, como também as outras filmagens que eu tenho armazenado. Então, aqui ó, eu coloquei para retornar para casa, para eu ter como orientação. Só que o drone, ele volta com a câmera virada ao horizonte. Aqui eu cancelei o retorno to home tentando fazer a volta para casa, só que tentando me guiar pela angulação que mostra no controle em relação os graus em relação aonde o controle está, no caso o piloto, nós. E aqui ele está indo para uma direção oposta de onde eu estou. Eu estou bem mais para a direita, rodando a imagem, e ele foi para uma outra direção. Só que a bateria estava muito crítica. Eu com medo. Aqui eu não sei agora, porque eu não gravei a tela do controle, mas aqui ainda estava acima de 1,5 km, estava na faixa de 1.700 metros. E com a bateria baixa não tinha nenhuma maneira de capturar o drone, de pousar o drone seguro, ir até lá e recuperar o drone, e o medo dele não voltar. Então eu fui em direção aqui ao final da praia de Muriqui, ali naquela ponta ali que dá para ver no vídeo, mais ou menos 1 km ao final da praia de onde eu estava no começo dela. Então aqui, ó, me guiando pela orientação, eu começo a girar o drone para tentar vir em direção à areia e comandando no controle para ele vir numa velocidade mais rápida, porque empurrando ele para frente através do controle, ele vem a 8 metros por segundo. E ele voltando dessa forma agora, que no caso eu estava desorientado, eu apertei o retorno to home novamente. Ele vem a 3 metros por segundo. E eu já estava me conformando que eu tinha perdido esse drone. Só que a gente é brasileiro e não desiste nunca, né? Então apertei retorno to home para ele ter uma orientação, eu chegar mais perto, e quando eu me orientar legal mesmo, eu estico ele para frente e mando. Então aqui, ó, ele tá vindo no retorno to home, voltando muito devagar, e a bateria nesse momento aqui já está em 10,5. Aqui nós temos 13 minutos de voo. Eu me oriento bastante pelo tempo total que ele oferece, com a bateria baixa, 18 minutos. Só que pela distância que ele foi, o medo era de repente a bateria não apresentar essa carga suficiente, porque eu tinha carregado anteriormente e não tinha dado uma carguinha no dia. E aqui, ó, eu cancelei o retorno to home e voltei, só que novamente estou levando ele em direção à ponta da praia, ao lado oposto de onde eu estava. Procurando mesmo um lugar seguro para pousar. Aí comecei a pensar, eu não posso pousar esse drone aqui, se ele começar a descer agora, eu não tem como sair nadando e correr atrás do drone. Não tem nenhum barco para ir buscá-lo, não tem ninguém para fazer um sinal para tentar recuperar o drone para mim. E a grande realidade é que a partir desse momento eu já estava me conformando que eu tinha perdido o drone. E assim, é uma coisa que não tem como a gente fazer nada, né? Só tentar as alternativas. A grande realidade, a gente tem que manter a calma. E aqui, ó, mais uma vez eu tirei do retorno to home e mandei ele para frente. E eu estava indo em direção bem do canto direito, ali, sentado ali com o controle.
e me orientei pelos graus da câmera em relação a mim e mandei ele para frente. Só que, como eu disse, a bateria estava muito baixa e agora, que é o momento assim de mais adrenalina de todo esse voo, porque todo esse tempo que eu perdi rodando sem orientação do drone, agora foi um momento crucial em que apareceu a mensagem no controle que me deixou um pouco desesperado, que foi o pouso automático. Então, como a gente vê, ó, o drone ele vai perdendo altitude, ele vai fazendo pouso automático na água, vai pousando mesmo, baixando a altitude. Eu estava voando na altura de 27 metros e aqui ele já está numa altura de 3 metros. Então, o que eu fiz? Nesse momento eu vou parar a gravação e vou tentar acelerar o drone para frente e fazer ele vir até mim. E aqui eu estou numa distância mais ou menos de 800 metros e vou tentar o tudo ou nada, e que no caso aqui eu consigo trazer ele até a praia e pousar ele tranquilamente. Aqui ele já fazendo a descida automática, né? Aí eu peguei na mão. Valeu, gente.